avós, as avós, queremos apresentar os avós, os tios, a mãe, o pai, todos da família, Senhor, ao qual nessa noite tão especial estamos apresentando o Samuel aos teus cuidados, Senhor. Cuida dele, livra de todo perigo, guarda de todo mal, Senhor. Os caminhos do Samuel estão em tuas mãos, Senhor. Conduz aos passos dele na fé, Pai, para que ele possa, assim como nós estamos profetizando aqui sobre a vida dele, seja um grande homem de Deus e a dispor do serviço do reino, Pai. Muito obrigado pela família, muito obrigado por esse momento tão importante da tua igreja, e nós apresentamos, consagramos o Samuel a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz: amém. Aplauda o nome do Senhor. Senhor, por cada um dos teus pequeninos da tua casa, Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome, agradecidos, Senhor, pela vida deles, ó Pai, ó Deus, também os professores, ó Pai, os pais que têm se empenhado, amado Jesus, em trazer um futuro melhor para as nossas crianças, e esse futuro só vai ser melhor se eles continuarem nos caminhos da tua palavra. Provérbios 22:6 vai dizer: ensina o menino o caminho que se deve andar, porque quando ele envelhecer,
você não se desviará dos caminhos do Senhor. Então, Pai, toma cada um dos teus pequeninos na tua casa e que teu nome continue sendo exaltado e glorificado na vida deles. Oramos assim, em nome de Jesus, e que todos digam graças a Deus. Aplauda mais uma vez o nome do Senhor. Uma versão um pouquinho diferente, então vou estar lendo, os irmãos acompanham. Que diz assim: porém o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. E os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Que o nosso Senhor agora ordene aos servos aos quais estão diante de ti, que procurem um homem que seja um hábil tocador de harpa. E sucederá que, quando o espírito mau da parte de Deus estiver sobre ti, ele tocará com a sua mão e tu ficarás bem. E Saul disse aos seus servos: providenciai-me agora um homem que possa tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos servos e disse: eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, e um homem forte e valente, e um homem de guerra, e prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. E o versículo 23 que diz: e sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava com a sua mão. Assim Saul se revigorava e ficava bem, e o espírito maligno partia dele. Amém? É bom estar aqui essa noite. Eu já estava um tempo tentando uma vaguinha para consertar o sax, fazer uma geral, e eu consegui na semana passada. Então, hoje eu não pude participar com vocês, mas no próximo, se Deus quiser, a gente vem aí e toca para a glória de Deus. Amém? Mas estão de parabéns, que Deus continue abençoando. Eu sei que é uma obra difícil, né? Muito difícil, mas Deus está com vocês. Não pare não. Louvar a Deus é sempre bom. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, né? De toda a igreja. E como é um culto de músicos, né? Eu estava pedindo a Deus que me desse algo da parte dele, falando para nós músicos, né? Não para vocês, mas para nós. E músicos somos todos nós, né? Não só quem toca, mas também quem canta, quem louva o Senhor. E é uma área que ela é muito guerreada, né? É uma área difícil, por quê? Porque as iguarias do mundo estão sempre diante de nós. Há sempre um convitezinho, né? Ontem eu tive o prazer também de estar no culto dos músicos ali na Assembleia de Deus em Vassouras, Madureira, e foi falado isso lá também, que a maioria dos músicos que tocam para os famosos aí no mundo são músicos cristãos, que foram formados na igreja. E muitos vão naquele intuito de, mas é profissional, não tem nada a ver, e eu vou só tocar uma vez, e é só um trabalho, como qualquer outro. Mas é uma área que o inimigo ele ataca, e ataca ferozmente, né? E por que isso? Porque há poder na música, irmãos. O Senhor Jesus ele nos usa conforme Ele quer, mas quando nós cantamos, quando nós louvamos, quando nós tocamos os nossos instrumentos, a música que sai dele, santificada, ela tem poder de curar, ela tem poder de transformar. E por isso o inimigo ele sabe disso, porque ele era responsável pela música no céu, né? Ele era um anjo de luz e ele era o responsável pela música lá, pela adoração a Deus. Então ele sabe o quão importante é a música. E pensando nesse contexto de culto dos músicos, eu comecei a pedir a Deus, né, que mandasse alguma mensagem, alguma palavra para que nós pudéssemos estar refletindo juntos aqui nessa noite. E eu fiquei pensando em vários textos, e tem uma semana mais ou menos eu lembrei, Deus me fez lembrar, né, desse versículo, principalmente o 18, que fala de Davi, né, e das qualidades de Davi. Então, para nós entendermos o contexto,
O rei Saul, ele foi escolhido por Deus, e lá no início da sua trajetória nós vemos que de fato Deus era com ele, e tanto é que quando ele encontrou o profeta Samuel, o profeta Samuel falou para ele: olha, vá, segue seu caminho, você vai encontrar um rancho de profetas, e você vai, lá tem saltério, tem harpas, tem tamborins, e você vai ver eles profetizando. E Saul, ele foi e cumpriu aquilo que o profeta Samuel havia falado para ele, encontrou os profetas, cantou, se regozijou, profetizou na presença de Deus. Então Saul, ele era um servo de Deus, ele era um servo temente a Deus. Mas com o passar do tempo, Saul, ele começou a se envaidecer, ele começou a achar que era ele quem mandava, e quando Deus mandava ele fazer algo, ele simplesmente fazia da maneira dele. E no capítulo 15, o capítulo antes do que nós lemos, nós podemos observar como Deus, ele dá uma ordem a Saul. Ele dá uma ordem a Saul: olha, vai e guerreia contra os amalequitas. Mas tem um porém: é para matar todos os amalequitas, todos os seus animais, e não é para pegar despojo algum. E assim Saul foi. Porém, Saul, ele poupou a vida do rei. E quando Samuel vai ter com Saul, ele ouve bramidos de animais. Ele pergunta: que barulho é esse, Saul? E Saul fala: são os animais dos amalequitas. O povo quis trazer o melhor do seu gado para oferecer sacrifício ao Senhor. E nós sabemos que não era bem isso, né? Saul, ele simplesmente se rebelou a uma ordem que Deus deu a ele e não fez aquilo que Deus ordenou. E tem um perigo muito grande, irmãos, quando Deus nos manda fazer algo e a gente acha que nós podemos incrementar ou mudar um pouquinho aquilo que Deus nos ordenou fazer. Isso é perigoso demais, porque nós vamos ver no primeiro versículo do que nós lemos o que aconteceu devido àquela rebelião, àquela desobediência de Saul. E Samuel, ele falou assim: olha, Saul, será que o sacrificar ele é melhor do que o obedecer? Será que Deus está tão preocupado em sacrifícios ao invés da sua obediência? E Samuel, ele fala: olha, hoje rejeitou o Senhor o teu reinado. E o texto que nós vamos ler, que nós lemos, na verdade, ele começa: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Talvez seja um dos versículos mais tristes que existem na Bíblia. E eu reflito muito nesse versículo, porque nós irmãos, apesar de nós estarmos aqui em cima, né, pastor Anderson, tem muita gente que tem essa conotação, Carlinhos, que nós somos melhores, que nós somos mais santos, que nós somos perfeitos, que nós não erramos. Mas não, nós somos iguais a todos os irmãos, a todas as pessoas. Nós erramos, nós pecamos, nós escorregamos, nós caímos. A diferença daí para cá é só a responsabilidade, que é um pouquinho maior, né? Mas nós também erramos. E é um versículo que eu fico sempre meditando, pedindo a Deus: Senhor, se eu errei, por favor, me perdoa, né? Tenha misericórdia na minha vida, mas jamais retire-se de mim teu Espírito, porque é algo que nós adquirimos quando nós aceitamos a Jesus, nos reconhecemos como o único e suficiente Salvador. O Espírito de Deus, ele entra em nós e habita em nós, e é através dele que nós temos força para caminhar, é através dele que nós temos força para não pecar ou para fugirmos do pecado, é a partir dele que nós temos força para pedir ao Senhor Jesus misericórdia, é a partir dele que nós reconhecemos o nosso erro, é a partir dele que nós reconhecemos que não somos nada, mas Deus é tudo. Então, quão importante é nós termos o Espírito de Deus em nós. E esse versículo traz algo muito triste,
Talvez Saul pudesse ter aberto mão de qualquer coisa, do seu reinado, das suas riquezas, de tudo, mas abrir mão da presença do Espírito do Senhor não deveria ter aberto. E como que isso aconteceu? Através da desobediência. E nós vemos que o Senhor usa Samuel e fala para Saul: olha, a partir de hoje rejeitou o Senhor o teu reinado. E Saul, ele faz de tudo. Ele pede: Samuel, siga-me, me honra, me ajude, me leve de novo, eu quero adorar a Deus. E Samuel, ele fala: olha, não tem mais o que fazer, Deus já o rejeitou. E quão triste é, irmãos. E o versículo que nós lemos, ele fala que além do Espírito do Senhor se retirar de Saul, Deus ainda permitiu que um espírito mau se apoderasse dele e o atormentasse. E nós ficamos meditando nessa palavra, o quão triste é um homem que lá no início, nem tinha vontade, desejo, ou não sabia o que seria dele, no futuro dele. Ele saiu para buscar umas jumentas do pai e acabou encontrando um profeta dizendo que ele seria um rei. E profetizou, como nós falamos, um homem que foi cheio do Espírito. Como que pode se apartar tanto de Deus, a ponto de Deus o rejeitar? E hoje, nos nossos dias, tem sido tão difícil. Eu tenho sempre comentado por onde eu passo que a gente vê tanta coisa, tanta atrocidade, tantas igrejas que se dizem cristãs, mas não falam de Deus, não existe o Espírito Santo lá. E hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui. Hoje já podemos sentir a presença de Deus neste lugar, através dos louvores, através da palavra. Eu já pude sentir e me alegrar aqui com os hinos que cantamos. Um milagre, Senhor, somos todos um milagre. Eu tenho certeza que se cada um de nós vier aqui na frente, nós teremos um milagre para contar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, E aí fora tem tanta coisa diferente, tanta coisa acontecendo, arrastando multidões ao abismo, e nós ficamos perplexos, de tantas coisas que temos visto, mas somos gratos a Deus por estarmos aqui hoje reunidos, louvando a Ele, aprendendo mais dEle, buscando mais dEle, e é isso que nos fortalece. É isso que nos garante que o Espírito de Deus permaneça em nós e que não faça como fez com Saul, E a Bíblia diz que todas as vezes que o espírito mau se apoderava ou atormentava Saul, ele ficava atormentado e não sabia o que fazer. E os seus servos falaram: olha, rei, existe uma coisa que dá para fazer. O senhor está atormentado por um espírito mau da parte de Deus. O que quer dizer isso? Um espírito maligno que Deus permitiu que entrasse em você. Mas tem algo que dá para fazer. Se a gente chamar alguém que toque bem a harpa, esse espírito mau, ele vai sair do Senhor. E falou com Saul: basta o Senhor ordenar. Então Saul, ele ordena os seus servos: olha, vai e busca alguém que toque bem. E aqui está o primeiro ponto. Não basta apenas tocar, eu fui lá 2, 3 aulas, Gislaine, aprendi a fazer escala de dó, eu sei tocar, não preciso mais estudar. Não, precisa de dedicação, precisa de empenho, precisa estudar é chato. Eu gostava? Nunca gostei de estudar música, mas eu me esforçava, fazia as lições. Por quê? É através das lições que nós vamos adquirir conhecimento, nós vamos melhorar, e vamos tocar bem. E tocar bem faz diferença? Faz diferença. Por quê? Porque não é para nós mesmos, é para Deus. E às vezes nós vemos tantas pessoas falando assim: eu não ensaiei não, mas vou cantar aqui porque é para Jesus. Não, é aí que deveria ensaiar mais ainda, É aí que deveria estudar mais ainda, para prestar um perfeito louvor a Deus, com qualidade. E nós vemos que a primeira qualidade que Saul, ele diz, procura alguém que toque bem. E um de seus servos falou assim: olha, eu conheço um, é Davi.
E tem uma coisa, ele toca bem, ele é talentoso, ele tange bem a sua harpa. Esse é o primeiro requisito e o único que o rei fez, né? Que toque bem, simplesmente isso. E o que Davi tinha? Se Davi tocava bem, ele já tinha todos os requisitos que o rei pediu. Mas aquele servo, ele continuou, olha, além de tocar bem, ele é valente, e ele é vigoroso, e ele é homem de guerra. O que quer dizer isso? Ó, além de ele tocar muito bem, ele não tem medo de nada não. Ó, rei, se esse espírito mal te atormenta, isso não é nada para Davi. Davi não tem medo não. Ele é homem de guerra. Além de tocar bem, ele é vigoroso, ele não tem medo não. Ele vai para cima. E tem mais, ele é prudente em suas palavras. O que aquele servo está dizendo? Olha, Davi não fica falando bobeira não. Davi não fica aí, não é arrogante não. Ele não fica falando as coisas aí aos quatro cantos. Não, ele é prudente em suas palavras. Ele é sábio. Então, rei, além de ele tocar bem e ser vigoroso, ser homem de guerra, valente, ele também fala bem. Ele é prudente ao falar. E tem mais, ele é de gentil aspecto. Ele é bonitinho, não é? Ele é agradável de se ver. Ele é formoso. Olha, irmãos, o rei já poderia ter falado assim, não é para parar por aí já, só de tocar bem tá bom. Mas o servo, ele insistiu. Olha, além dele ser formoso, além disso tudo que eu falei para o senhor, ainda tem algo principal. E o Senhor é com ele. Aleluia. E aqui eu tiro uma lição para nós, irmãos, que não basta tocarmos bem, não basta cantarmos bem, não basta nós vestirmos bem, termos boa aparência, não basta nós falarmos bem, ter uma boa eloquência, conhecer palavras difíceis, falar bonito. Não basta nós sermos valentes, não termos, valente aqui não é de brigão não, irmãos. Valente é de não ter medo de nada. Não basta nós sermos destemidos. É preciso nós termos o principal das qualidades que Davi tinha, que é, e o Senhor é com ele. Aleluia. Sem Deus nós nada podemos fazer. Não adianta nós virmos aqui, lotarmos o templo, cantarmos, batermos palma, louvarmos, saltarmos, dançarmos. Não adianta nada disso. Não adianta nós virmos vestido bem, cheiroso, boa aparência. Para quem tem cabelo já não tem mais, né, com gel no cabelo, ou um penteado diferente. Não adianta nada disso. Quando o Senhor é conosco e nós tangemos o nosso instrumento, nós tocamos, o som que sai dele é um som que ele tem poder para curar. Ele tem poder para transformar. Então a música, ela tem poder. A música, quando ela parte de uma pessoa que está santificada, uma pessoa que está em comunhão com Deus, não é simplesmente um sopro que sai do saxofone, não é simplesmente uma vibração da corda que sai do violino, da guitarra, não é apenas uma batida na bateria, mas aquilo ali são gotas de cura. Aquilo, as pessoas que ouvem, cura a alma. E por que não dizer que curam também a saúde física? Ele vai de encontro às pessoas aí fora que estão precisando encontrar a Deus, que estão precisando reencontrar a Deus, e outras pessoas estão precisando conhecer a Deus. Então é de grande importância nós dedicarmos e fazermos o nosso melhor. Porque às vezes nós estamos louvando aqui pensando que simplesmente é um hino, mas não, lá fora pessoas estão sendo tocadas pelo poder de Deus através da nossa música. Essa semana passada eu ainda lembrei de uma certa feita ali em Resende, quando meu pai era pastor, e no culto de quinta-feira, o culto de meio de semana sempre é mais vazio, as pessoas trabalham, as pessoas estudam, e tinha apenas um irmão tocando trombone. E passou um senhor na rua, voltou, ficou parado em frente à igreja, ele olhava lá para dentro,
E o porteiro veio e chamou, só quer entrar. Aí ele ficou assim, olhando, procurando, ou está procurando alguém, só quer chamar alguém. E ele falou assim, eu não estou vendo onde está a orquestra. E aí o porteiro ele riu e falou assim, não tem orquestra. Hoje só tem um irmão tocando trombone. Ele falou assim, não tem uma orquestra, eu ouvi, eu não estou maluco. E cantou o outro hino, e isso, eu não está ouvindo, eu estou ouvindo a orquestra. E aquele irmão falou assim, meu amigo, não tem orquestra, se eu quiser entrar na igreja, você vai ver, é só um irmão tocando trombone. E ele entrou, viu que era só um irmão, e ele falou assim, mas como é que pode? Eu estou escutando uma orquestra tocando. E esse é o poder da música. Deus, às vezes nós falamos assim, poxa, mas eu estou sozinho, eu não vou tocar. Ah, mas eu estou sozinho, só um violino, eu só sei tocar a segunda voz, eu não vou tocar. Mas lá fora está chegando aos ouvidos daqueles que precisam de Deus o som de uma orquestra. Então não desanime, não deixe seu instrumento parado, não deixe seu instrumento em casa. Venha, louve o Senhor, porque o poder de Deus se manifesta também através da música. E é o que eu gostaria de refletir com os irmãos, né? Vamos fazer o nosso melhor, vamos usar o dom que Deus tem nos dado para nós fazermos a obra dele. Eu fico ali às vezes na sede e para quem é músico é agoniante você ir no culto, por exemplo, como este, não tocar, você fica ali ansioso, né? E às vezes a gente não tem mais tanta oportunidade de estar tocando, porque a gente acaba servindo, né, no culto, mas às vezes bate uma saudade de tocar, né? E eu fico olhando, às vezes, e quando não tem ninguém, eu aproveito a oportunidade, porque já que não tem ninguém, é a minha chance, né? E aí eu vou ali, toco o teclado, às vezes toco a bateria, e eu faço com amor, e às vezes a gente está tão precisando ouvir algo de Deus, e nós viemos na igreja buscando, o Senhor fala comigo, através dos louvores, e às vezes você chega lá, Deus vai falar com você através do louvor que você vai prestar a Ele. Então não deixe de vir, não deixe de tocar, não perca a oportunidade de estar reunido louvando a Deus, porque o teu louvor, com certeza, ele está tocando alguém, e está sarando alguém. Então eu gostaria de refletir, era isso hoje com os irmãos, bem rapidamente, porque as horas já se foram, mas faça o teu melhor, tenha comunhão com Deus, venha com o intuito de louvá-lo de coração, porque através da sua vida, através do seu louvor, Deus vai transformar vidas, Deus vai alcançar vidas, e esse é o nosso papel, ir por todo mundo pregar o Evangelho. E às vezes a gente acha que pregar é aqui para os obreiros, vai lá e dá a palavra, mas às vezes não, às vezes é um cantar, você está pregando, às vezes a sua vida, só de você passar, a sua maneira de vestir, você está testemunhando quem você é, e as pessoas olham e falam assim, eu quero ser igual aquela moça que passou, quero ser igual aquele rapaz, ele tem algo diferente. Através da sua vida, você está levando o Evangelho de Cristo às pessoas que estão perecendo neste mundo. Então, guarde essa palavra em seu coração, faça o seu melhor, porque através do seu louvor, Deus vai curar e transformar vidas. Amém?
Glória a Jesus.